Estamos aqui com você novamente no programa É Tudo Questão de Atitude. Você sabe por que o título desse programa. Eu falo em todos, mas vou falar mais uma vez. Quando a gente tem uma escolha na vida, um sonho, a gente tem que ter atitude em relação a esse sonho. A gente tem que colocar o sonho para acontecer. E atitude é isso, é a prática, não a teoria. No programa de hoje, eu vou conversar com uma pessoa que é muito especial para mim e nós vamos falar de uma outra pessoa que foi quem mais nos ensinou, pelo menos a mim, a ter atitudes na vida, a colocar em prática todos os sonhos, que é, você já deve até imaginar que eu estou falando, o Padre Haroldo Ram, que é um sacerdote jesuíta, que está no Brasil desde 1954, 64, desde 1964, e quando me pergunto como está a obra do padre, eu me apresento e falo, estou bem, por quê? E o Geraldo é igual, né, Geraldo? As obras do padre estão ótimas. Somos obras do padre. E eu quero que você se apresente antes da gente começar o nosso bate-papo, Geraldinho. Meu nome é Geraldo Rossi, eu conheci o Padre Haroldo em 1995, num curso. O curso se chamava Sadhana, que é um caminho para Deus, uma palavra sânscrita, né? Que quer dizer um caminho para Deus. Na realidade, naquela semana, né, que antecedeu o retiro, eu tinha uma depressão, eu tinha um inferno pessoal que eu não conseguia me livrar. E eu fui numa farmácia para comprar um remédio para dormir. E tinha um cartaz na parede da farmácia, né, escrito Curso Sadhana, um caminho para Deus, ministrado por Padre Haroldo Ram e equipe. Falei, eu conheço esse cara. Mas eu conhecia ele porque nos meus 18 anos, eu fiz um curso que chamava TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e que era baseado no livro dele. E tinha uma foto dele, né, uma foto em branco e preto dele numa entrada de uma das salas. Mas isso foi nos meus 18 anos, eu tinha 35 anos quando aconteceu isso aí. E eu olhei e falei, puxa vida, né? É o mesmo padre. E eu falei, eu vou fazer a inscrição para o curso. E tinha que fazer inscrição na Editora Voz. Eu cheguei lá, a moça falou, já acabou, não tem mais. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso muito. Falei, só se tiver desistência. E deixei meu telefone. Aí passou uma hora, ela falou, uma pessoa de fora desistiu, você vem aqui. E não era barato o curso. Tudo bem, eu estava numa lona, continuo na lona, mas daqui tempo estava numa lona... Você precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Aí eu me inscrevi e foi difícil chegar no local, você conhece bem, não tinha aquela avenida que tem na frente, tinha que abrir uma porteira, passar no meio de um pasto. E eu entrei, cheguei lá, tinha umas 130 pessoas, e não tinha lugar na sala. Coisas do Padre Haroldo, os cursos dele não tinha limitação, assim, sabe? As pessoas iam chegando e iam fazendo. Mas para mim tinha limitação. Eu cheguei e sentei no chão. E de repente entra aquela figura, né? Hello, né? Foi lá na frente, eu falei, putz, é o padre. E aí ele falou, eu não me esqueço nunca porque foi muito claro para mim. Ele falou, se uma única pessoa que nesse final de semana encontrar uma única palavra que inicia um processo de transformação da sua vida, o meu objetivo já foi alcançado. Né? Aí eu estava sentado no chão, ele estava bem na minha frente. Aí eu falei, esse cara sou eu. Roberto Carlos fez uma música. E Geraldo, que legal ouvir você falar isso, sabendo que agora ele está prestes a completar 100 anos. Né? Você que é que me assiste sabe que eu sempre falo do Padre Haroldo, né? Basicamente tudo que eu fiz na vida foi inspirado nos ensinamentos dele, de um padre que parece que não é padre, né, Geraldo? Ele é completamente ecumênico, ele te respeita pelo que você é, como você é, e está agora prestes a fazer 100 anos. O ano passado, né, Geraldo, a gente ficou muito preocupado com a saúde dele. O ano passado ele passeou bem no limite. E está ótimo, né? Hoje ele está extremamente lúcido. E uma coisa, Sandra, que é importante dizer é que o Padre Haroldo foi o criador das comunidades terapêuticas. Quando ele criou as comunidades terapêuticas, já foi a gente pode falar um estigma ou um enigma, o que você quiser. Mas, por exemplo, ninguém gostava dos bêbados e dos dependentes químicos, dos cheiradores de cola. E ele atraiu essas pessoas para ir, tirou da rua. E a coisa evoluiu de uma maneira tão impressionante que agora, né, de 3 anos para cá, nós também fomos a primeira comunidade terapêutica a acolher as pessoas que têm os transgêneros. Né? Para a gente foi um choque no início,
Porque como lidar com esse público, né? E a gente está percebendo que essas pessoas, na realidade, o que elas querem é serem amadas. Né? Nós temos casos lá de profissionais que nós contratamos, que foram pessoas que viveram na Cracolândia, assim, completamente abandonadas por si próprias e pela sociedade, e que uma vez acolhidas, amadas, se tornaram pessoas fantásticas. E uma das profissionais que está lá entrou como mulher, né, teve a opção, né, de se ver como homem e hoje trabalha com a gente. Viveu 8 anos na Cracolândia. Então, eu acredito que todas as pessoas em algum grau de dificuldade em suas vidas esperam uma oportunidade. Assim como foi na minha depressão, que eu precisava de alguém que me entendesse, me acolhesse. Né? Quando eu cheguei para o padre, falei, padre, eu estou aqui para cuidar de uma depressão minha. Ele pegou e falou assim, eu vou te fazer um convite, se você vier conversar com os meus jovens, eu ajudo você a curar a sua depressão. Eu falei, tá bom, o que eu faço? Ele falou, vem aqui contar suas histórias para eles. Eu falei, padre, mas eu não tenho histórias para contar. Eu realmente era extremamente tímido, não conseguia falar. Ele falou assim, escolha uma parte do evangelho que você gosta e vem aqui e mostre para eles qual é o seu entendimento sobre aquela passagem, a sua visão. Eu falei, tá bom. E aí, isso foi num domingo, né, que a gente estava sentado lá num banquinho, embaixo do mar. Eu falei, tá bom, padre, quando que eu começo? Ele falou, amanhã. Nossa. E ele sempre foi assim. O Padre Haroldo fala, ele tem uma coisa clássica que falou assim, quando você precisa de alguma coisa, peça para quem não tem tempo. Que daí faz. Porque aí faz. E aí eu me preparei, assim, meio assustado, me preparei. Na realidade eu me preparei, porque quando eu terminou o curso, eu voltei para casa, estava minha família lá, e eu falei para o meu irmão que trabalhava comigo, eu falei, amanhã eu vou no Padre Haroldo, tá? Eu vou conversar com os meninos. Ele falou, não, lá só tem drogado, só tem ladrão, né? Só gente torta, né? E eu realmente me preparei para aquilo. Eu fui sem carteira, sem caneta e sem celular. Larguei tudo em casa. Cheguei lá, a hora que eu entrei assim na capela, a capela cheia, lotada, tinha gente para fora, a capela é pequenininha. A hora que eu fiquei lá no lugar do altar, lá, assim, a hora que eu olhei para aqueles jovens, eram todos exatamente iguais aos meus filhos. Nossa, é emocionante, né, Geraldo? Aí eu pensei, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca tive problema com drogas, né? Exatamente por não ter problema com drogas, que isso é um milagre, né? Os pais de hoje sabem como é difícil você manter um filho longe da droga, por causa da escola, da universidade. Então, exatamente por não ter problema, e eu vou lá todas as sextas-feiras, há 25 anos, agradecer a Deus por esse milagre. Interessante o Geraldo falar isso, porque eu também, a nossa família nunca teve problema com drogas, né, Geraldo? E a minha família está ligada a essa missão do Padre Haroldo desde 1964, quando ele chegou ao Brasil. E o interessante é que o Padre Haroldo salva vidas, independente se faz ou não uso de drogas, né? E é o que o Geraldo fala, o Padre Haroldo é essa explosão de emoção, né? Ele faz com que você se comprometa com as coisas que ele te convida a fazer. E no segundo bloco a gente vai falar sobre a festa de 100 anos dele. Eu acho que vale a pena você ainda conhecê-lo, porque mesmo que ele não esteja falando como ele falava antes, dando palestra, só de estar ali com ele, né, Geraldo? Eu lembro agora, recentemente, eu fiz uma homenagem para ele escrevendo um livro infantil. Foi uma inspiração, né? Você escrever um livro em 15 minutos de madrugada é inspiração divina, né, Geraldo? Não vou... eu só digitei ali. E o interessante é que ele estando lá com dificuldade para falar, né? Ele estava bem rouco. A energia do lugar era tão forte, né, Geraldo? Porque era o espírito dele ali querendo nos iluminar. E você pode conhecer o Padre Haroldo também de outras formas. Quantos livros, Geraldo, ele escreveu? Eu estou com alguns aqui. Quantos livros você disse que ele escreveu? 53 livros. 53 livros tem escritos. 4 na editora, estão para ser lançados. Esse aqui eu vi que ele escreveu em 1958. Né? Ele nasceu em 1919 e ele começou a escrever livro. Aí ele escreve O Espírito de Sven. O Geraldo falou sobre comunidade terapêutica, né? Então ele escreveu um recente agora com a Carolina Turri, Comunidades Terapêuticas, Etapas do Tratamento. Né? Ele é uma sumidade, o Instituto Padre Haroldo é reconhecido no mundo inteiro, né, Geraldo? Foi a primeira comunidade terapêutica, é considerada uma das 4 melhores do mundo no tratamento da dependência química. E uma coisa que ele falou ano passado, quando ele, nos 99 anos dele, que ele falou, eu sou um grande eixo e vocês são os raios. Ele falou, se não fosse vocês, eu seria o padre de uma paróquia. Mas vocês pegaram as minhas ideias e criaram todas essas coisas que existem. Ele foi bastante profético quando ele disse,
Falou, tudo que existe de cativante na Igreja Católica Brasileira nasceu aqui na Vila Brandina. Nossa. Renovação Carismática, TLC, Amor Exigente, Febracte, e Cursilho de Cristandade. Todos esses movimentos foram ideias. Na realidade, ele é um grande semeador. Ele lança as ideias e quem se identifica com essas ideias abraça e toca em frente. E toca para frente. Cada um desses livros tem se você pegar, por exemplo, o nascimento da Renovação Carismática, né, com o Padre Jonas, foi de um livro, né, E Sereis Batizados no Espírito. E o Padre Haroldo estava dando um retiro para os padres, acho que em Aparecida do Norte, e o Padre Jonas chegou para ele e falou, eu queria ser batizado no Espírito. E o Padre Haroldo falou para ele, você sabe o que você está me pedindo? Ele falou, sei. E ele fez o batismo no Espírito, que era uma característica do padre naquela época. E o Padre Jonas fala que não aconteceu nada, né? O próprio Padre Jonas, no depoimento que ele disse, falou, não aconteceu nada comigo naquela hora. Não teve um tchan, não fiquei arrepiado, nada, né? Mas quando ele foi dormir, ele não dormia. Ele não conseguia dormir. E o Padre Jonas era gago e cantava, né? Tocava na missa. Uhum. E ele falou que ele não conseguia dormir. E num dos poucos momentos que ele dormiu, ele teve um sonho e ele acordou e ele ficou tão assim tocado por aquele sonho que ele teve. E no outro dia cedo ele foi falar com o Padre Haroldo. Falou, padre, essa noite eu não conseguia dormir e eu acordei 2 horas da manhã com umas ideias na cabeça, tudo. E eu queria dizer para o senhor que não sai da minha cabeça uma canção nova. Nossa. Né? Era uma música, na verdade era uma música. Eu nem né? sabia dessa história. É uma canção nova, né? O Padre Haroldo falou, então, se você tem a ideia, né? Nada do que você pensa pode ficar na sua cabeça, mas tudo que você pensa pode se tornar realidade. E daí nasceu a Canção Nova. É um projeto que, se você for hoje lá na Canção Nova, como é que chama? Como chama? Perto de Aparecida do Norte? Profeta de Aparecida do Norte. Guaratinguetá? Não, é perto de Guaratinguetá. Então Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Então, quando você vai lá, você vê que é um negócio de um projeto, o Padre Haroldo falou que é o Vaticano do Brasil, de tão grande, e todo final de semana milhares de pessoas vão lá. Nasceu de uma ideia de um batismo no Espírito. Gente, que interessante, né? Eu vivi isso que o Geraldo acabou de falar, com esses sonhos também, né? Do Padre Haroldo me inspirou no Embaixadores da Prevenção, e quando eu escrevi o livro dele, na madrugada que eu escrevi, eu sonhei que ele estava na minha frente dizendo o seguinte, que a gente não podia se mudar do Brasil, que a gente estava aqui no Brasil para mudar o Brasil. Né, Geraldo? E agora, há pouco tempo atrás, eu fui visitá-lo e eu falei, padre, me veio uma outra inspiração, vamos escrever o último livro da sua vida? E ele olhou para mim e falou assim, último por quê? Você vai morrer? Né? Falou ainda que eu que vou morrer, que eu vou... Esse é o Padre Haroldo Ram, você precisa conhecer. A gente vai para um rápido apoio cultural e voltamos já já. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. Falando de uma pessoa que eu conheço, que o Geraldo conhece, que provavelmente é a pessoa com mais atitude que eu já vi na vida. Esse terrível jesuíta. O Padre Haroldo Ram, você que é aqui de Valinhos, né, que está nas clínicas médicas, com certeza o conhece. Ele é um médico espiritual que ajudou mais de 100 mil jovens dependentes do uso dependentes, né, usuários ou dependentes de droga. Mas muito mais que isso, transformou a minha vida, a do Geraldo, e de quantas mais pessoas, né, Geraldo? Milhares de pessoas foram tocadas. Hoje a gente entende por que ele está chegando nos 100 anos, né? Ele tinha que viver isso tudo para ajudar tanta gente. E, Geraldo, você é diretor do Instituto Padre Haroldo, está lá envolvido desde, como você falou no outro bloco, desde 1985? 95. E eu te pergunto, o que vocês estão preparando para esse centenário do Padre Haroldo? Nós... estamos preparando, na última visita que fiz para ele pegou e falou, é a primeira vez que eu faço 100 anos, então quero uma grande festa, quero todos os meus amigos lá. Então, nós estamos nos movimentando no sentido de trazer o maior número possível de pessoas que o conhecem, que passaram pelos seus cursos, curso de yoga, de espiritualidade, e nós gostaríamos que todas essas pessoas prestigiassem esse evento, é único. E
nós teremos uma missa no sábado, o aniversário dele é no sábado, dia 22 de fevereiro. Nós teremos uma missa no Liceu, aqui de Campinas. Na sexta, né, gente? Na sexta, desculpa, na sexta-feira. E no sábado nós teremos um almoço, uma confraternização no Prime Hall. Nós esperamos 2.400 pessoas para isso. Que legal. Na missa, quantas pessoas quiserem. O almoço, a gente está imaginando que as pessoas mais íntimas dele poderão estar lá com a gente. Vai ser cobrado um valor para custear o evento, né? Não é nada, é um pouco mais do que uma pizza, tá? E o lucro disso até ajuda o Instituto, né, Geraldo? Na realidade, a gente está imaginando que vai custear o evento e sobrar alguma coisa para o Instituto, porque 90% das pessoas que nós acolhemos, elas não têm dinheiro para pagar o tratamento, são programas subsidiados pelo governo, mas o governo paga uma pequena parcela, o resto a gente tem que correr atrás. Mas o importante da festa dos 100 anos do Padre Haroldo é um marco para a igreja, é um marco para o cristianismo, é um marco para o ecumenismo, porque o Padre Haroldo, ele nunca deixou de atender uma pessoa porque ela não era católica. Você pode não ter nenhuma religião, mas ele fala, você tem que acreditar que as coisas podem modificar a partir de você. Então, seguramente mais de 100 mil pessoas passaram pelo Instituto em tratamento. Então... É muita gente, né, Geraldo? É muita gente. Existem pessoas que a gente sabe que têm contato, são profissionais completamente realizados em suas vidas, resgataram suas famílias, voltaram a ter dignidade, a dar de cabeça erguida, são pessoas que são exemplos de vida. Então, a comemoração dos 100 anos é um marco para a gente, e eu sou uma pessoa extremamente realizada por estar presente nesse momento. Essa semana, Sandra, eu comecei, você sabe disso, eu comecei a selecionar fotos. Um dia ele me deu 2 caixas de foto e falou assim, veja o que te serve, o que não serve você joga fora. Mas nunca eu joguei um papel do Toda serve, né? Toda serve. E ele me deu fotos. E eu comecei a olhar aquelas fotos, milhares de fotos. Foram tiradas de graduações, de festas, onde ele foi condecorado com alguma coisa. Eu fiquei olhando, eu falei assim, eu achei nessas mais de 4 mil fotos, eu achei 2 fotos minhas, que em algum momento a gente estava junto. E eu fiquei pensando, né? Todas essas vidas passaram diante dos olhos do Padre, de alguma maneira elas foram tocadas, inclusive a minha. Então, uma única, né? O Padre Haroldo falava assim, né? Isso ele falou em Eu Passo, né? Eu fiz tão pouca coisa por essas pessoas e elas me agradecem tanto. As que eu menos amei foram as que mais me motivaram a fazer isso. Nossa, é um santo mesmo, hein, Geraldo? É um santo. Eu falo sempre para os jovens lá no tratamento, eu falo assim, hoje vocês estão aqui nessa capela, daqui 50 anos isso aqui vai ser um santuário, as pessoas virão em peregrinação, o Padre Haroldo vai ser um santo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu também. Então... E no dia da festa, Geraldo, vai ter um almoço, confraternização, vai ter algum evento, alguma apresentação dos meninos, das meninas, ou vocês ainda não pensaram nisso? Eles estão se preparando, né? O Padre Haroldo vai estar lá, né? Ele vai ficar lá num lugarzinho reservado, ele pela idade dele, 100 anos, ele não vai poder estar assim, abraçando todo mundo, ele vai ficar lá, na realidade nós vamos protegê-lo. Então vai ter uma apresentação, vai ter música, e o que ele mais gosta é de música, de dança. Ele sempre fala, né, um lema dele é isso, né, é preciso viver a vida com alegria. Sempre falou isso. Então ele não vai querer uma festa, um idoso de 100 anos. É uma vida que chega aos 100 anos, que durante todo o seu caminho, todo o seu trajeto, ele foi semeando alegria. Então vai ser um almoço, vai ser uma missa alegre e vai ser um almoço de confraternização muito alegre. Com a cara dele. E você que está nos assistindo não sabe, o Instituto Padre Haroldo foi criado em 1978. E o padre até o ano passado viveu aqui no Instituto. Só que o ano passado, no final, comecinho do ano, né, Geraldo? Foi em junho. Ele não passou muito bem. Ele sempre teve crises respiratórias e infecções urinárias. Isso aí sempre foi recorrente na vida dele. E daí, da última vez, ele pegou ele pesado, foi para o centro médico, ficou uma semana entubado, todo mundo preparando o velório dele lá, e um dia, você sabe disso, né? Eu cheguei lá, o médico que cuidava dele falou assim, olha, nós vamos desmamá-lo, né? Que é tirar o tubo. Ele falou, pode ser que ele acorde no centro médico, pode ser que ele acorde na Austrália, ou pode ser que não acorde, né?
E a gente estava eu e o Fernando Barabini, que é o diretor, nós chegamos na baia que ele estava, né? Eles tinham acabado de tirar aquele tubo, e ele estava com a máscara de oxigênio ainda, mas ele estava mexendo na máscara. E eu cheguei perto dele, eu fiquei num estado de emoção tão grande, eu não sabia se eu chorava, se eu ajudava. E eu vi que ele tentava tirar a máscara, mas ele ainda tinha medicamento, né, no braço, e ele queria movimentar, e o Fernando foi e puxou a máscara. Aí a primeira coisa que ele falou me dá um todinho. Tava ótimo já. Aí você me ligou, né? Ele falou, como é que o padre tá? Eu posso visitar? Eu falei, Sandra, você pode visitar, mas leva todinho para ele. Né? Nós fomos correndo buscar esse todinho, depois você levou uma caixa lá. E aquele dia que nós levamos uma caixa, ele tomou e ainda falou pra gente, como isso aqui acaba logo? Como acaba rápido. Ele queria mais e mais, né, mais. Geraldo? Nossa, ele sempre marcou a nossa vida, sempre vai marcar, porque são cada detalhe, gente. Você que está assistindo fala assim, meu Deus, esses dois são apaixonados. Mas é um padre diferente, é um padre que só semeou amor. Eu lembro, eu tinha 13 anos de idade, um monte de espinha no rosto, e ele olhava para mim e falava, como você é bonita. E eu cheio de espinha no rosto, um dia eu era adolescente, tão bravo, falei, pare, o senhor não está vendo que eu estou cheio de espinha no rosto, caramba? E ele olhou para mim e falou assim, mas as espinhas passam, o seu rosto bonito, criado por Deus, é o seu rosto. Então, assim, é engraçado que ele sempre fez a gente entender, Geraldo, que as virtudes são muito mais importantes que os vícios, né? Que o lado bom da vida, ou as coisas que vão acontecer na vida, são sempre muito melhores do que ruins. E que tudo tem um significado, né, Geraldo? Tudo. Isso é espiritualidade, ele toca né? profundamente as pessoas. Tem um caso, eu tenho gravado no meu celular, ele estava entubado, quer dizer, estava inconsciente, lá no centro médico. As próprias pessoas que cuidavam do padre sabiam que ele não ia sair daquela, porque ele tinha 99 anos, naquele quadro de infecção complicadíssimo, as pessoas estavam, a qualquer momento, os sinais vitais cessariam. E uma enfermeira que estava no centro médico, ela tinha ouvido falar da história do padre, e ela foi aos pés dele, foi lá fazer os cuidados que eles têm que fazer, e ela fez uma oração nos pés dele. Ela falou assim, eu sei que você está me ouvindo, e que você pode me ajudar. Eu vou fazer um exame, prestar um concurso para ser uma enfermeira no nível superior aqui na Unicamp. Eu já fiz várias vezes esse concurso e não passei, mas eu queria que você, na sua intimidade com Deus, me desse uma forcinha. E depois ela conta, ela falou assim, você não vai... Ela conta para o Júlio, que é um amigo nosso, ela conta para o Júlio isso aí, ela manda uma mensagem para o Júlio gravada e eu tenho a gravação. Ela fala assim, Júlio, você não vai acreditar, eu nunca fui bem nesse concurso, e eu fiz essa oração aos pés dele, lógico que eu pedi a Deus, mas estava nos pés dele, e eu passei no concurso. Eu falei, eu nunca consegui a pontuação nesse concurso, em algum momento eu vou ser chamada. Eu falei, eu tenho que te falar isso, porque isso aconteceu. Ela falou, eu tenho que contar para alguém. Então, é lógico que quando a gente pede a intercessão de um santo, não é que o santo vai falar com Deus, é que você acredita tanto naquilo que você está pedindo, que as coisas acontecem, elas se movimentam na sua direção. Não, com certeza. Várias vezes o padre já falou isso, acho que com certeza já escreveu algum livro sobre isso. O poder positivo, né, Geraldo, da mente, da espiritualidade, de quanto quando você acredita no negócio, você vai lá e faz e acaba acontecendo, né? A própria recuperação da dependência química, que é uma doença incurável, a pessoa vai ser dependente químico a vida inteira, a própria recuperação é um propósito claro que a pessoa coloca no projeto de vida dela de nunca mais usar droga. Ela passa pelo tratamento e ela toma consciência das coisas que ela precisa fazer a partir daquele momento. Se ela fala, não vou mais usar droga, ela não usa mais. O padre Haroldo fumava. Um dia ele falou, não vou mais fumar, jogou o cigarro fora e acabou. E é interessante, eu não sei se eu já contei essa história aqui na TV, mas eu, como escritora, estou escrevendo um livro que chama Projeto Absurdo Bill Gates. Eu vou falar com você. Eu sou captadora de recursos e o Bill Gates é o cara mais rico do mundo. Então eu vou contar a história da fundação do Embaixadores da Prevenção e um dia presentear o Bill Gates com esse livro, né? E o padre Haroldo, um dia eu estava passando na instituição, ele me segurou no braço e falou assim, nunca desista de querer falar com o Bill Gates. Eu olhei para ele e falei assim, por quê? O senhor é santo, já teve a visão aí de que eu vou falar com ele? Ele falou assim, não,
A gente não sabe o futuro, mas querer falar com o Bill Gates ou querer parar de usar drogas, o caminho mesmo é só não desistir. Então isso é o ensinamento que o Padre Haroldo deixa pra gente, que tudo é questão de atitude. É você não desistir de qualquer sonho, do profissional que você quer ser, do aluno que você quer ser, do filho ou da mãe que você quer ser. Então é realmente você acreditar que tem um plano muito maior. Os meus pais, Geraldo, que sempre foram muito ligados ao Padre Haroldo, viviam com um livro lá em casa que chama O Poder Positivo da Mente, do Ed Murphy. Acho que era isso. E assim, e lendo aquele livro, é uma espiritualidade pura, né? Livro. Nossa, o meu tá despedaçado, eu não consigo nem acabar de ler. Eu li quando era adolescente, mas agora eu tô relendo. E assim, é incrível, porque essa espiritualidade, quando você incorpora essa espiritualidade, né? Não tem nada a ver com esses negócios de coach de hoje em dia, né, Geraldo? Sem desmerecer, mas é algo espiritual, que você acredita em Deus, vai lá e as coisas acontecem, né? A própria obra dele, o gigantismo da obra dele é uma prova de que ele acredita nas ideias dele. Sim, com certeza. Os livros que ele escreve, você vai lá, ele ia jogando as folhas no chão, você ia arrumar e falar, não põe a mão. Tá tudo organizado, né? Tava no chão, não toque, né? Tá tudo organizado. E, gente, chegou o fim do programa. É uma delícia conversar com o Geraldo sobre o assunto Padre Haroldo. Não se esqueça, a gente vai colocar esse programa na internet. O aniversário, a comemoração vai ser dia 23 de março, no Prime Hall, na hora do almoço. O Padre Haroldo vai estar presente e o que eles arrecadarem desse valor também vai ajudar, vai ser pouco, mas também vai ajudar o Instituto. E vai ser uma delícia você ver o Padre Haroldo presente. E a missa E a missa no Liceu. A missa no Liceu na sexta-feira, às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite. Geraldinho, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. E a você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência e a gente te espera no próximo programa.